Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Trata-se de escatologia bíblica. Já estamos praticamente caminhando para o final do trimestre e na lição de hoje, que será o tema da Escola Bíblica Dominical de domingo, a lição de número 12 tem por título Novos Céus e Nova Terra. O texto áureo se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 17. Diz o seguinte, o texto bíblico: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E a verdade prática, os crentes viverão eternamente com Jesus Cristo na cidade santa, a Nova Jerusalém. Muito bem, meu amado amigo, meu irmão, nós vamos fazer um breve intervalo. O programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Eu e o pastor Fábio estamos aqui a postos para dar início ao debate. Continue conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estarmos aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 12, que tem como título Novos Céus e Nova Terra. Estudamos na semana passada a respeito do juízo final, lição 11, e hoje estudaremos a penúltima lição deste trimestre, Novos Céus e Nova Terra, com base nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, os dois últimos capítulos de Apocalipse. E nesta lição, chama-nos atenção a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que João disse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nós sabemos, meus queridos telespectadores, que Deus criou os céus e a terra, como diz lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus criou tudo em perfeita harmonia e santidade, porém, Lúcifer se rebelou contra Deus e fez mau uso do seu livre-arbítrio e pecou contra Deus, contra o Senhor, e também influenciou o homem a pecar também contra Deus, de sorte que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, de modo que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. E o pecado de Adão e Eva afetou não somente o ser humano, afetou não somente a humanidade, mas também afetou toda a criação. Afetou toda a criação porque Deus, a criação aqui da Terra, o planeta Terra, Deus criou e colocou o homem para regar a terra, para cuidar da terra, para administrar a terra. O homem tinha autoridade recebida de Deus para dar nome aos animais, às plantas, para governar o planeta. Então, como o homem pecou, também a terra foi afetada pelo pecado do homem. Então, inclusive, Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 17, disse a Adão: maldita será a terra por sua causa. E a gente vê que os pecados dos seres humanos, o pecado das pessoas, afeta não somente as pessoas, mas toda a criação de Deus. Vemos aí a destruição do meio ambiente, o mau uso dos recursos naturais e tanta coisa que está destruindo e acabando com o nosso planeta. E a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 19 a 22, Paulo, no Novo Testamento, também atesta esse fato de que o pecado de Adão e Eva e de toda a humanidade afeta também a criação. Diz o seguinte, Romanos 8 e 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então nós vemos a palavra de Deus dizer que toda a criação geme e suporta angústias até agora, e ela também está esperando uma redenção. A criação também está esperando uma redenção, porque ela foi amaldiçoada, a terra, por causa do pecado do homem. Então, quando Deus restaurar toda a humanidade, quando Deus restaurar, os salvos forem glorificados, estiverem nos novos céus, na nova terra, então Deus também vai fazer nova terra. Então essa é a nossa esperança, nós aguardamos esta redenção. Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 13, ele também disse: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quem não deseja um mundo melhor? Quem não deseja viver em um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dengue, nem chikungunya, nem zika vírus, nem corrupção política, nem assassinatos, nem homicídios, nem falsidades, nem mentiras, enfim, todas essas mazelas que assolam toda a humanidade, em todos os países, em todos os lugares, em todas as épocas, tudo isso vai se acabar. Todos nós esperamos um lugar em que reine a justiça. E Pedro disse, nós esperamos um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. E Deus vai fazer isso. Então, inclusive em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, Deus disse, eis que faço nova todas as coisas. Então, pastor José Roberto, Deus fará nova todas as coisas, e isso faz parte também do plano da redenção de Deus, de Cristo. Veio não somente libertar o homem do poder e da pena do pecado, mas haverá também uma restauração na criação, na natureza, no cosmos. Então, essa redenção, ela também é cósmica, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. O primeiro ponto da lição diz que todas as coisas serão renovadas e que Deus criou os céus. Nós precisamos destacar, meu caro irmão, minha irmã, que essa palavra céus, no hebraico shamaim e no grego uranos, tem vários significados na Bíblia e nós precisamos entender no contexto das Escrituras. E a palavra céu pode significar o firmamento, pode significar o espaço sideral, pode significar a morada propriamente de Deus, e pode significar o local para o qual os crentes irão após a morte. E nós entendemos, no contexto desta lição de hoje, quando se fala em novos céus, nova terra, como o pastor Fábio já explicou, que será uma nova realidade criada por Deus, que vai cumprir todas as expectativas que o ser humano tem. C.S. Lewis dizia que nós temos uma expectação por um lugar, um desejo por um lugar que não é satisfeito e não é completado, ou não é completo e não é realizado em qualquer circunstância ou para qualquer lugar que a gente vá. Talvez você já tenha visitado alguns lugares, tenha ido para outros países nos quais você ame, admire, mas mesmo assim, após chegar a este lugar, você sente alguma irrealização, como se algo estivesse faltando. É porque dentro de nós, de fato, há esse anseio pela eternidade, há esse anseio pela cidade celestial, pela cidade plena, pela cidade de Deus. E no próprio contexto das nossas cidades, nós sabemos que a cidade é uma criação humana. Os homens criaram as cidades para viver melhor, para se agregarem, para estabelecer metas e propósitos para seu bem-estar, mas infelizmente os projetos humanos têm sido frustrados. Não que a gente vá deixar de valorizar nossas cidades, somos cidadãos tanto da terra quanto dos céus e por isso temos responsabilidades a cumprir, mas nós sabemos que a cidade plena, a cidade perfeita, a cidade completa só virá quando de fato a Jerusalém celestial descer dos céus. Eu aproveito aqui para fazer uma alusão. Agostinho de Hipona escreveu um tratado teológico, um dos mais brilhantes livros teológicos, chamado A Cidade de Deus. E ele escreveu este livro justamente no período em que
Roma estava caindo, o grande império estava indo por terra, estava sendo arruinado, e foi então que ele percebeu que toda aquela expectativa que se tinha em relação ao Império Romano havia sido frustrada e que nós só podemos esperar de fato uma cidade celestial. Então, saibamos que é Deus quem cria as coisas novas, é Deus quem cria novo céu, nova terra. O textuário da nossa lição, inclusive, nós destacamos Isaías 65:17, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, é maravilhoso nós sabermos que é Deus quem dá, o ponto 1, ponto 2 da nossa lição, é Ele quem dá a renovação divina dos céus. Vai chegar o momento que o que está aqui nessa condição temporal e nessa condição passageira, pastor Fábio, um dia cessará, um dia haverá de passar. É isso mesmo, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador. Deus, segundo o seu beneplácito, Ele tomou a decisão de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, o plano de redenção de Cristo que Ele efetuou, ele também inclui a feitura de novos céus, de nova terra e desse lugar maravilhoso em que vão habitar os salvos, os redimidos, vão habitar com Cristo eternamente. Então, a renovação divina dos céus, tópico 1.2 da nossa lição. Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e ações do diabo e seus anjos. Nós vemos, meu querido telespectador, ao longo de toda a Bíblia, quem estuda a Bíblia e teologia, nós vemos que as coisas de Deus como são interessantes. Há uma simetria entre o tamanho, entre o problema e a solução. Se o problema é grande, a solução também é grande. Se o pecado afetou toda a humanidade, a salvação também alcança toda a humanidade. Se, por exemplo, a primeira rebelião coletiva dos homens da humanidade contra Deus foi lá construindo a cidade lá na Torre de Babel, mas Deus vai transformar essa maldição em bênção. No final de todas as coisas vai ter uma nova cidade, a nova Jerusalém, a redenção. Então Deus ele vai renovar, no ato dele, vai renovar todas as coisas. Aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então ele vai renovar todas as coisas. Apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus vai fazer esta renovação, e o céu na eternidade será diferente daquele onde Deus agora habita. Na consumação de todas as coisas, Deus renovará os céus e a terra, fundindo o seu céu a um novo universo e formando uma habitação perfeita que será o nosso lar eterno. É bom a gente esclarecer que o cosmos ou espaço sideral se refere ao mundo material, e o céu, a habitação de Deus, é um lugar espiritual. Mas depois que forem feitos novos céus e nova terra, nós teremos um só mundo onde Deus vai habitar juntamente conosco, com todos os redimidos. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para continuar o nosso debate. Fique conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta com a nossa lição de hoje, Novos Céus e Nova Terra, baseada em capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse. No final do bloco anterior, estávamos comentando aqui que na consumação de todas as coisas, Deus renovará os céus e a terra, fundindo o seu céu a um novo universo e formando uma habitação perfeita que será o nosso lar eterno. Mas algumas vezes, algumas notícias e ensinamentos surgem no meio dos evangélicos, e um deles
que tem surgido é a questão de 7 céus. E tem irmãos que dizem que existe 7 céus e fica procurando contar em cada um onde é que fica o primeiro, o segundo, o terceiro. Afinal de contas, a Bíblia fala que existe 7 céus. Afinal de contas, a Bíblia diz que existe mais de um céu. E o que é que a Bíblia fala a respeito disso? Pastor José Roberto, fale aqui para o nosso telespectador a respeito disso. E eu quero já começar provocando você aqui a respeito do que Paulo disse. Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2, que ele foi arrebatado até ao 3º céu. Então, onde foi que Paulo foi? Ele foi arrebatado até onde? Foi a um lugar físico? Foi a um lugar numa outra dimensão, num lugar espiritual? E se ele falou do 3º céu, existe o primeiro e o segundo necessariamente, mas o 4º, o 5º, o 6º, o 7º não deveria existir? Tire essas dúvidas para os nossos telespectadores. Muito bem, meu caro telespectador, telespectadora, essa é uma pergunta que tem sido feita com muita frequência e nós queremos esclarecer que, de fato, há uma lenda, um mito dentro da cultura e da religiosidade judaica que apregou a existência de 7 céus. Isso aí está nos documentos judaicos, documentos apócrifos, documentos religiosos, mas a partir do ponto de vista das Escrituras não há qualquer fundamento, não há qualquer respaldo para a defesa da existência de 7 céus. Nós temos aqui nas Escrituras referências bíblicas a respeito do céu, que é o firmamento, o espaço sideral, né? Como o pastor Fábio costuma dizer, é o céu onde voa o avião. Tem até um hino que dizia, né? O céu onde voa o avião, tudo é dele, meu irmão. Pois é, mas esse seria um céu imediato que nós podemos ver, um céu físico. Nós temos o céu espiritual, que é a habitação e morada de Deus, que nós temos várias passagens bíblicas que tratam a respeito disso. Por exemplo, passagens sobre o céu como a imensidão do espaço. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11 a 17. Salmo 18, versículo 13. São versículos bíblicos que tratam a respeito desse céu enquanto imensidão, enquanto firmamento. Gênesis, capítulo 1, versículo 14. O céu, enquanto morada de Deus, é o mesmo termo em hebraico, Shamaim. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Uranos, no grego. Salmo 33, versículo 13 e 14. Aí sim, primeiro céu, a imensidão física. Segundo céu, a morada, a habitação divina. Terceiro céu, onde Paulo foi, ele mesmo explica no contexto. Se trata do paraíso, o local espiritual para o qual irão aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormem em Cristo. E Paulo diz que foi arrebatado, ele não cita ele mesmo, mas diz que um homem, na verdade ele está sendo modesto, e dizendo que foi arrebatado e ouviu coisas maravilhosas nesse local no qual estão aqueles que morreram ou que dormem em Cristo. Há uma outra expressão, você observe que quando eu estou me referindo aqui a céu, o pastor Fábio também, muito embora seja espiritual, mas nós estamos tendo o cuidado de dizer que é um lugar, né? Muito embora seja espiritual, mas nós defendemos que o céu é um lindo lugar, como diz um famoso hino. O céu é um lindo lugar, cheio de glória, sem par, não é? Porque há muitas teorias por aí também dizendo que o céu é mera utopia, né, do ponto de vista filosófico, que o céu é um estado, o céu é uma condição espiritual, e nós preferimos fugir dessas interpretações, pastor Fábio, porque de fato o que nós entendemos pela Bíblia, Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o céu é um lugar, embora não seja nesse mundo material. Aonde é? É para cima, é para baixo? Meu querido telespectador, essa história, o japonês diz que o céu é para cima, mas o japonês, se olhar o planeta Terra, que é uma esfera, o japonês está lá embaixo e a gente aqui em cima. Então, o japonês, quando olha para o universo, para as estrelas, ele aponta o olhar dele para uma direção. E nós que estamos aqui no outro extremo do planeta, apontamos para outra direção. O fato é que é um lugar
que Deus, o segundo céu, que é a morada de Deus, o terceiro céu, que é o paraíso, para onde vão as almas dos santos, que morreram em Cristo, ele é um lugar. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Então, meus queridos telespectadores, no tópico 2 da nossa lição, fala novos céus e nova terra. O interessante é que no tópico 2.1 diz o nosso comentarista, em Cristo céus e terra serão congregados. Ele fala isso com base em Efésios, no capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, tudo vai ser em Cristo que vão ser congregados todas as coisas na consumação dos séculos. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13, ele disse assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esse plano de redenção de Cristo, da humanidade, ele inclui também essa questão de novos céus, de nova terra, uma vez que esta terra, este planeta Terra, onde nós habitamos, ele também foi afetado pelo pecado, ele também foi afetado, como a Bíblia, a gente já leu aqui em Romanos, no capítulo 8, que a criação geme até agora, esperando a redenção dos filhos de Deus. Então, na consumação dos séculos, quando todos os salvos, glorificados e viverão eternamente em Cristo, nesses novos céus e nova terra, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, pastor José Roberto, tópico 2.2 da nossa lição, novos céus e nova terra. É isso mesmo, pastor Fábio. Esse tópico, ele trata a respeito da restauração de todas as coisas. Então, a grande expectativa da igreja e da própria criação, no versículo lá de Romanos, que você mesmo mencionou, a grande expectativa, desejo, é justamente o momento em que nós teremos uma nova realidade. Essa realidade que nós temos agora é a realidade humana, o controle e o governo humano, e a igreja tem passado por momentos difíceis no contexto dessa terra. Muitas vezes a igreja tem sido criticada e às vezes nós, os cristãos, temos sido criticados por pregarmos a existência de um novo céu, de uma nova terra. E algumas pessoas dizem assim, vocês são escapistas, vocês não querem levar em consideração a realidade, só pensam no céu. E citando C.S. Lewis mais uma vez, ele diz assim, as pessoas que mais fizeram por essa terra foram as pessoas que tinham a sua mente voltada para a eternidade. Então, pastor Fábio, o que a gente tem visto é justamente o contrário. Tanta gente que esqueceu do céu, que não leva em consideração o céu, são pessoas muito ligadas ao terreno, e são pessoas muito voltadas para o materialismo e para a materialidade, são pessoas que só se interessam pelo tempo presente. Mas nós, a Igreja do Senhor, nós estamos aqui na terra, sabemos das nossas responsabilidades, sabemos das nossas atribuições, mas nós não perdemos o céu de vista. Com base lá no autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, nós sabemos que um dia todas essas coisas passarão, e que um dia a nova terra e o novo céu será feito, virá até nós, e nós teremos uma experiência com Deus profunda e iremos desfrutar de toda a glória e perfeição que nos foi prometido nas Escrituras. Uma coisa interessante, pastor Zé Roberto, é que com relação a isso, quem vai fazer isso é Deus. Não é, às vezes tem pessoas que acham o seguinte, olha, o homem está acabando com o planeta Terra, os desequilíbrios ecológicos estão cada vez piores, e aí o homem já está estudando habitar em Marte, no planeta vermelho, em outro planeta, a tecnologia vai ser tão avançada que
que quando aqui não der mais para ninguém viver, aí vão viver em outro planeta. Isso é coisa de ficção científica, o homem jamais vai ter condição de fazer isso, de transferir a morada, quando tudo aqui acabar, não der mais, esgotar os recursos naturais, a energia, etc., vai se mudar para outro planeta. Não, o céu é um lugar que Deus vai preparar para nós, e Apocalipse 21:5 ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Então quem faz é Deus. No textuário da nossa lição, a gente viu aqui Isaías 65:17, que diz: eis que eu crio novos céus e nova terra. Então quem cria, quem é o sujeito aqui, é Deus. Deus é quem vai fazer todas essas coisas. Isso mesmo, pastor Fábio. E outra coisa, não somos nós os cristãos que estamos destruindo a terra, que estão destruindo a terra, comprometendo o habitat e o meio ambiente, é a ganância e o consumismo. É o pecado, né, afetando cada vez mais a terra, e nós como cristãos temos responsabilidades com a criação de Deus. O cristão ele tem responsabilidade em cuidar da criação de Deus, isso é bíblico. Então, meus queridos telespectadores, nesse lugar que Deus vai preparar para nós, novos céus, nova terra, ele vai ser um lugar, como diz aqui no versículo 3, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E pode ter certeza de uma coisa: não é todo mundo que vai entrar nesse lugar. Esses novos céus e nova terra não são para os ímpios, não são para as pessoas que se esquecem de Deus, não são para as pessoas que abandonaram a Deus, mas diz a palavra de Deus: não entrará nela, ou seja, na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida. Bom, vamos, pastor Zé Roberto. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Permaneça conosco. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. E hoje estudando novos céus e nova terra, a realidade última que virá da eternidade por Deus, e a cidade celestial, a Nova Jerusalém, prometida e descrita no livro do Apocalipse, no capítulo 21. João estava preso na ilha de Patmos e ele dá o testemunho. Lá no capítulo 21, versículo 1, ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Algumas pessoas às vezes nos perguntam: será que o céu é assim mesmo, de ouro, cristal, pérolas, jaspe? Então, meu caro telespectador, telespectadora, saiba você que tem uma expressão que João utiliza aqui muitas vezes no texto do Apocalipse, que é a expressão semelhante, que é uma expressão comparativa. Então, o céu, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, ela é tão bonita, tão linda, ele teve tanta dificuldade para descrevê-la, que ele precisou recorrer a metáforas, a comparações e a recursos linguísticos e estilísticos para que nós tivéssemos um vislumbre da grandeza e da beleza da cidade. Então, o ponto 3.1 diz que essa cidade foi preparada no céu. O comentarista diz que será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. É maravilhoso nós sabermos que no céu nós vamos encontrar o que há de melhor e o principal. Talvez você, quando pensa no céu, pensa no mar de vidro, pensa nas ruas de ouro e de cristal, mas o certo é que quando a gente pensar no céu, o nosso primeiro anseio e desejo é encontrar Cristo, encontrar o nosso Salvador, encontrar o nosso Deus que nos redimiu, preparou essa cidade e que nos leva para lá pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, pastor Fábio, a Nova Jerusalém, ela foi preparada no céu. Pastor Zé Roberto, tem uma coisa interessante com relação a essa questão do céu. O que há de mais glorioso no céu não são as ruas do céu e tantas outras coisas,
mas é o próprio Deus. Então, Apocalipse 21:3 diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, a coisa mais importante para nós, salvos, será a presença de Deus, a presença do Senhor. Esse lugar, os novos céus e a nova terra que Deus vai preparar, vai criar, eu queria rapidamente, para você ter uma visão panorâmica do que é isso, relatar aqui 7 características, né, desse novos céus e nova terra. Primeiro, será um reino de perfeita bem-aventurança. Os novos céus e a nova terra, lá não haverá lugar para lágrimas, dor, tristeza e pranto. Terceiro, lá o povo de Deus habitará com ele por toda a eternidade, completamente livre de todos os efeitos do pecado e do mal. Quarta característica, Deus é retratado secando pessoalmente as lágrimas dos remidos. Diz a palavra de Deus que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Quinto, no céu a morte estará completamente aniquilada, não vai mais haver morte. Sexto, ali não haverá doença, fome, problemas ou tragédias. E por último, sétimo, lá no céu haverá apenas a alegria completa e bênçãos eternas. Então é um lugar maravilhoso, e diz aqui no tópico 3.2 da nossa lição a respeito do muro e as 12 portas desta cidade, a Nova Jerusalém. Diz o escritor João, escrevendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Cada porta é uma pérola, a praça é de ouro puro, como vidro transparente. O muro é de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Apocalipse 21, versículo 18 e versículo 21. Uma coisa interessante, na descrição de João, a gente pode ver aqui no capítulo 21, versículo 22, diz que lá na Nova Jerusalém não haverá templo, pois o seu templo é o Senhor. Então vamos ler aqui Apocalipse 21 e 22. Nela o quê? Na Nova Jerusalém. Não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Observe aqui, meu querido telespectador, como a presença de Deus é importante. Observe que no Antigo Testamento nós tínhamos lá no tabernáculo o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E o lugar santo dos santos era o lugar mais interior, mais privativo ali do tabernáculo. Depois que construíram o templo, também seguiu esse mesmo modelo, átrio, lugar santo e santo dos santos. E era nesse compartimento mais interno, no santo dos santos, onde Deus manifestava a sua glória, manifestava a sua presença, onde descia a Shekinah de Deus, onde Deus ali falava entre os querubins, por cima do propiciatório. E aqui na Nova Jerusalém, lá no céu, no novo céu, não vai haver santuário, não vai haver um santo dos santos, para poder a gente entrar e ter acesso à presença de Deus, porque o seu santuário, o santo dos santos, vai ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então a presença de Deus vai ser real, e é o que nós mais almejamos, encontrar com o Senhor nas mansões celestiais. Então, pastor Zé Roberto, além da cidade ter muro e ter portas, e aí tem a questão das portas, os nome dos 12 anjos, nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Interessante é que aqui na consumação das coisas, nessa Nova Jerusalém, temos uma questão de destaque para as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, fazendo essas menções, representando Israel e a igreja. Isso já mostra que a igreja é diferente de Israel, mas que vão estar juntas na consumação de todas as coisas. É isso mesmo. Pastor Fábio, a princípio nós destacamos essa questão de não haver templo, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro será o local de habitação. Então, isso é uma revelação bastante importante,
no contexto da religião judaico-cristã, porque nós, os cristãos, bem como os judeus, sempre tivemos a necessidade do templo. E o templo tem uma simbologia, tem uma importância no contexto da religião judaica. Eles construíram vários templos, o próprio Deus deu orientação a respeito de como o templo deveria ser construído. No contexto da igreja, nós precisamos do templo como um lugar de celebração, mas na eternidade, no novo céu, na nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, nós sabemos que o próprio Deus será o lugar de culto, de adoração e de habitação. Então, isso também aponta para uma realidade do céu que será um lugar de louvor, de adoração. Eu estava lendo um comentário essa semana e o expositor bíblico dizia que uma das principais atitudes, uma das principais atividades que serão realizadas no céu será a adoração. Anjos e homens reconhecendo que Deus é o grande e salvador e provedor de todas as coisas. Em relação a esse seu comentário, pastor, sobre os 12 fundamentos da cidade, é o ponto 3.3 da nossa lição. De fato, nesse momento, na Nova Jerusalém, nós teremos ali uma integração, tanto de Israel quanto da igreja. E isso é uma demonstração de que a completude do reino de Deus se dará aí. Algumas pessoas ficam pensando, onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus é Israel, o reino de Deus é o milênio, o reino de Deus é a igreja, mas o reino de Deus alcançará a sua plenitude quando Deus estiver estabelecendo o seu reino eterno sobre todos e sobre a sua igreja, e nesse tempo nós veremos que os nomes dos apóstolos, por exemplo, que são citados aqui como fundamentos, representam a igreja de Cristo, e por sua vez se fala também das 12 tribos de Israel. Então, Deus fará de todos um só povo, e aí acabará definitivamente, infelizmente, essa disputa histórica que vem entre judeus, gentios, entre Israel e a igreja. Neste tempo, todos, como nós já temos experimentado na dimensão do reino de Cristo, nesse tempo essa barreira será definitivamente desfeita. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. O nosso comentarista disse que só chegando lá poderemos ver o cuidado do Senhor em projetar tanto o brilho e fulgor da cidade divina. E ele diz que a cidade tem formato cúbico, então a cidade ela é quadrada. Eu lembro de ter ouvido um hino uma vez, né, um desses hinos bastante provocadores que a gente escuta aí dos nossos irmãos que compõem, dizendo que o crente tem que ser quadrado, porque a cidade celestial também é quadrada, é em formato cúbico. Mas eu quero aproveitar esse comentário aqui do pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista da lição, para dizer para você que, de fato, a gente sabe de algumas coisas, irmãos, a respeito da cidade celestial, a respeito da Nova Jerusalém, a respeito dos céus, mas todo o nosso conhecimento ainda é limitado, porque se trata de uma realidade espiritual que nós não experimentamos ainda, por isso temos que estar ciente das nossas limitações. Muito bem, nós chegamos ao final deste bloco, convidamos você para permanecer conosco e voltaremos logo após o intervalo. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, programa no qual temos a oportunidade de estudar a 12ª lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, no qual estamos estudando sobre escatologia. E a lição de hoje trata da lição de número 12, que tem como título Novos Céus e Nova Terra. Então, em Apocalipse 21:4, João disse: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe." Deus falou, Apocalipse 21:5, "Eis que faço nova todas as coisas." Estávamos falando aqui desta nova cidade, a Nova Jerusalém, que tem muros, as portas
alusões às 12 tribos de Israel, alusão também aos 12 apóstolos do Cordeiro, mostrando aí que Israel, igreja, vai a completude do reino de Deus, como bem já falou o pastor Zé Roberto, vai ser aqui na Nova Jerusalém. E uma coisa interessante é que na questão dessa cidade, a Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 21, versículo 16, que ela tem formato quadrado. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então aqui ela tem um formato cúbico, porque comprimento, largura e altura, né, são as três dimensões do mundo material, comprimento, largura e altura são iguais. Então é um cubo perfeito. Um cubo perfeito, ele tem três lados iguais, comprimento, largura e altura. E mede um lado deste cubo 2.200 quilômetros, é justamente o que equivale a 12.000 estádios. Um estádio equivale a aproximadamente 185 metros. Então, são 2.200 quilômetros, é muito chão. Então, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, multiplicando um pelo outro, nós vamos ter aí aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Nós vamos ter 4.928.400 quilômetros quadrados em termos da área desta cidade, e a altura nós vamos ter 2.200 metros. Então, o apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse, foi quem recebeu de Deus a revelação do Apocalipse, fala sobre este cubo perfeito, e aí isso nos faz lembrar com relação ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar mais íntimo do tabernáculo, onde Deus manifestava a sua glória, a sua presença e o Shekinah, e o Santo dos Santos era um cubo perfeito, de dimensões iguais. E o interessante é que não é que Deus fez a Nova Jerusalém inspirada nas dimensões e na geometria do tabernáculo e do templo. Não, é porque o templo e o tabernáculo foi inspirado na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Então isso aponta também que essa Jerusalém terrena, o templo terreno, as muralhas da Jerusalém terrena, com várias portas. Quem foi lá em Jerusalém, quem já viu pelas fotos, vê que lá na cidade velha de Jerusalém, ela é toda murada e tem várias portas, e tudo isso inspirado na Jerusalém celestial. Uma coisa muito importante, que é mais importante do que esses detalhes, vamos dizer assim, de descrição, de aspectos, de tamanho, etc., é que lá vai ser um lugar onde não vai haver mais tristeza. O tópico 3.4 da nossa lição. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então aqui nesta terra nós temos muitos problemas, o pecado afetou toda a humanidade e passamos por lutas, por prantos, morte, tristeza, dor, choro, inclusive os salvos que ainda estão aqui na terra, nós não fomos ainda glorificados, a gente não foi ainda arrebatado, nós ainda estamos nessa terra atual e estamos sujeitos a passar por todos esses problemas. Inclusive Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Paulo também disse que a gente agora suporta muita tribulação, muita provação, mas nada disso há de se comparar com a glória que será revelada para nós lá nas mansões celestiais. Então Deus vai nos conduzir a esse lugar
onde nós viveremos para sempre com o Senhor, já com os corpos glorificados. Lá não vai entrar nada que contamine, estaremos para sempre livres, totalmente, 100% do poder, da consequência e da penalidade do pecado, porque só entra lá, na Cidade Santa, só vai entrar os redimidos, todos aqueles que rejeitaram a Deus, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, todos aqueles que não crerem no Senhor não entrarão nesta cidade, e nós aqui, mesmo sendo salvos, redimidos, ainda estamos sujeitos a pecar, porque a gente não foi transformado ainda, não fomos glorificados. Mas, pastor Zé Roberto, a nossa esperança é que, como diz a Bíblia, que um dia isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então será dito: tragada foi a morte pela vitória. É isso mesmo. E esse ponto 3.5 diz que não haverá pecado nem pecadores. Isso porque, conforme está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, é maravilhoso saber que ali não haverá mais maldição, Apocalipse 22 e 3, ali só haverá perfeição. Todos os ímpios que não se arrependeram ficarão de fora, está lá em Apocalipse capítulo 22 e 15, e todos os que praticam atos indignos aos olhos de Deus. Então, esta é uma cidade perfeita, é a cidade de Deus, é a Nova Jerusalém, na qual as pessoas habitarão em paz. Ali é dito também, pastor Fábio, que nessa cidade a cidade não necessita de sol, Apocalipse 21 e 23. A cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, é maravilhosa a descrição de João aqui dessa Jerusalém celestial. De certo modo, dizemos assim, uma descrição poética, né? Repleta de metáforas, de construções aí que apelam aos nossos sentidos, às nossas emoções, e que nos fazem desejar cada vez mais ter a experiência de partir para ali estar. Mas eu quero destacar sempre, o pastor Fábio já reforçou, e a gente tem dito isso sempre aqui, o céu é o céu e não é tão importante pelo simples lugar, mas ele é sobretudo importante porque lá nós iremos desfrutar da presença de Deus. Nós estaremos com Deus, estaremos com Cristo, aquele que nos amou e aquele que entregou a si mesmo pelos nossos pecados, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós pecadores. É isso aí. E eu quero reforçar uma coisa, meu querido telespectador, em cima desse tópico 3.5, diz que lá não haverá pecado nem pecadores. A Bíblia dá várias listas aqui de pessoas que cometem determinados pecados que não entrarão no reino de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz que todos que quiserem entrar no céu, eles têm direito, porque Jesus morreu por todos. Diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero apenas reforçar, você tem direito a entrar no céu, Jesus morreu por você também, e a salvação é oferecida de graça também para você, e se você quiser, é só aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e viver fielmente na presença de Deus, porque quando você partir para a eternidade, você vai habitar neste lindo e maravilhoso lugar. É isso mesmo, e para concluir a nossa aula de hoje, eu quero lembrar aqui, como faz o nosso comentarista, o pastor Elinaldo, na conclusão da sua lição, quero lembrar para você aqui de uma estrofe do hino 625 da nossa harpa cristal. Olha que texto bonito, que poesia, diz assim: tenho lido da bela cidade situada no reino de Deus, a murada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus. Bem no meio da praça, eis o rio da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal.
Que coisa maravilhosa, que você medite na beleza dessa cidade celestial e que deseje cada vez mais fazer parte dela. Nosso debate está aqui muito bom, a nossa conversa, pastor Fábio, mas o tempo está se indo. É verdade. E o debate continua, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador, o debate continua na sua classe, na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação, no próximo domingo, na Escola Dominical. Não perca, vá você e sua família para a Escola Bíblica Dominical, a uma das nossas congregações mais próximas da sua casa, para estudar este tema maravilhoso, Novos Céus e Nova Terra. Muito bem, e fiquem atentos, nós estamos terminando o trimestre, comece a se preparar aí, adquira a sua nova lição, iremos estudar a Epístola de Paulo aos Romanos, a maravilhosa graça. Valorize a Escola Bíblica Dominical, é uma oportunidade de você crescer e amadurecer na sua fé. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.